Eu tô com medo de estar ficando meu rosto escuro. Não sei se Vai tá ou não começar aqui tá. a transmissão, gente. Tá bom. Eu tô com medo de estar ficando meu rosto escuro. Não sei se Vai tá ou não começar aqui tá. a transmissão, gente. Tá bom. Acontece. Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje mais um bate-papo do futuro aí. Tem novos convidados na segunda temporada. Digitalização do mundo. Vamos lá. Bem, pessoal, boa noite. Boa noite, Vivian. Boa noite, Rê. Boa noite, Laís, Tati, Marcelo, Daniel. Daqui a pouco eu já apresento cada um dos nossos convidados. São convidados bem especiais. Tem um porquê de cada um também, eu acho que isso é legal. Tem uns que são mais ligados em mercado, outros são mais ligados na academia. Tem gerações diferentes, né? Eu sou Z, eu sou X, né? A Tati é X, Marcelo é X, o Dani tá ali no Y, a Laís é Z, então tem essa mistura, que eu acho que é legal para a gente pensar a relação que cada um tem com o universo digital. E todos eles têm bastante intimidade, muito mais do que eu, com o mundo digital também. Então, acho que isso vai ajudar bastante a gente a ter um bate-papo bem rico. Relutei e pensei muito se eu convidava alguém de TI em específico para falar disso, mas aí eu pensei justamente que o ponto de vista da TI talvez seja o mais fácil, o mais óbvio e o mais claro, né? E o mais transparente para quase todo mundo, porque eles deixam muito claro qual é o mundo deles. E aí eu resolvi trazer o pessoal né, de humanidades, administração, justamente para a gente como que a gente vê, né, esse universo e a crítica e o impacto disso para os negócios, o impacto disso para a vida cotidiana das pessoas. Então, vamos lá falar sobre digitalização no mundo. Quem que são esses convidados queridos que a gente tem aqui? A gente tem o Marcelo, doutorando em design da Unicinos, pesquisador da Tendere, faz muito trabalho de campo para a gente, entrevista em profundidade, traz a experiência lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para a gente poder conectar com o universo do país. Tem uma experiência em design estratégico e publicidade imensa, com grandes contas, então os desafios de lidar com o mercado também não é uma coisa distante dele. Ele é um acadêmico, sim, mas é um acadêmico que está super conectado com o universo da moda, com o universo do design, design estratégico, design thinking, né? Então traz isso para a gente, para esse diálogo. A Laís Kaluzny é a mais novinha, mas nem por isso menos ligada ao universo do digital, tem uma formação em universo das letras, universo da literatura, né? No entanto, foi para o mundo do marketing, foi para o mundo, né, dos números, né, de analisar, do analytics, né, e é uma especialista em growth hacking e estratégia de posicionamento de marcas no ambiente digital. É alguém do digital, do mundo do digital, e que é uma nativa digital, nasceu e cresceu com o celular na mão, né? Que é muito diferente de quem fez datilografia, como é o meu caso, né? A Tati Brugali, pioneira lá das antigas no marketing digital, quando pouca gente falava desse assunto, ela já estava montando uma agência dedicada ao mundo digital, né, que é a Aldeia, uma das mais antigas no mercado, se não a mais antiga, né, Tati? Tem mais de 25 anos já de estrada, né? 24. 24 anos de estrada aí, né? Então, viu muitas facetas de marketing digital acontecerem, né? Então, acho que isso é muito rico também para a gente falar desse processo de digitalização, né? Sem muita fantasia, tem uma relação bastante realista com o mundo digital, né? E o Daniel de Miranda, que consultor da FIENG, foi muitos anos também consultor do Sebrae, vem com essa abordagem do universo da administração e também de como as empresas pequenas e médias, ele ficou muito tempo no Sebrae, então ele tem essa experiência de dar-lhe o caminho das pedras, né, de como justamente se tornar digitalizado, como é inevitável isso hoje em dia e como não é impossível, né, como que a gente pode se alfabetizar
muitas vezes nesse mundo, porque dependendo do negócio, dependendo da pessoa, ela precisa ser alfabetizada dentro do universo digital mesmo, né? Então, a gente vai falar um pouco Então, são visões e localizações de pessoas bem diferentes, mas que acho que podem contribuir bastante. Rapidamente, então, só para todo mundo ficar na mesma página, a digitalização ela é um caminho sem volta, segundo o Manuel Castells, que é um especialista nesse universo de falar das redes, do processo de informatização no mundo, como isso tem impacto sociológico, como isso tem impacto cultural. E aí, para a gente poder entender também, eu acho que é legal eu destaquei 3 definições sobre digitalização, mas tem muitas mais. Essas 3 vão ser são as 3 que tentam reunir um imaginário a respeito, né, do que é a digitalização. Então, primeiro as pessoas pensam sobre passado analógico para o formato digital, então é uma definição bem básica, bem simples, né, de deixar de usar o analógico e passar para o digital, principalmente banco de dados, os dados, a informação, né. Segundo, mudanças feitas nas empresas a partir da aplicação de tecnologia. Então, aí parece que digitalização é uma coisa que não está dentro de casa, é uma coisa fora, né? E, na verdade, está em casa, né? Ainda mais quando a gente vai fazer home office, é total dentro de casa hoje em dia, pensar em digitalização dentro de casa, né? E no 3 trata-se do uso de tecnologia para melhorar o desempenho, performance no cotidiano e no trabalho. Então, assim, é algo que faz parte do cotidiano das pessoas pensar nesse processo de digitalização, né? Segundo o Castros, eu acho que é bacana, ele meio que fala assim, olha, a gente meio que saiu do armário, né? A gente já estava digitalizado e a gente estava fingindo que ainda tinha um mundo analógico, né, muito grande, né? E a gente viu que não, que na verdade, inclusive, quem já estava no processo de digitalização já estava lá na frente. Bem, então os níveis de digitalização também é um dado muito importante. Muitas vezes, quando a gente fala de digitalização, o imaginário de quem tem um pouco mais de informação sobre o assunto é pensar em Big Data, IoT, blockchain, criptomoedas, inteligência artificial. Mas se a gente for pensar bem, né, a gente tem muitos níveis de digitalização e que pode ser o simples uso de um WhatsApp, às vezes, né? Numa empresa, por exemplo, ou mesmo cotidianamente, né? Uma pessoa que passa a usar, uma pessoa idosa, que passa a usar um smartphone e aprende a mexer com o WhatsApp, ela já deu um primeiro passo no mundo da digitalização, né? Então, como que isso se dá, né? Como isso também é digital, isso também faz parte, né? Assim como pensar coisas bem mais complexas como criptomoeda, blockchain, né? E coisas do gênero. Mas a gente aqui pensando enquanto empresas, né, enquanto debate que pode trazer esse universo das empresas, cada empresa deve pensar a digitalização a partir da sua realidade para a sua realidade. Isso é algo que tem muitos aspectos. Tem gente que é super a favor disso, já cada um no seu tamanho, e tem gente que é super contra, que fala que não, tem que digitalizar, digitaliza, para com essa coisa de ir aos pouquinhos, e aí a gente tem que lembrar que você não está sozinho no mundo, né? Você tem fornecedor, você tem colaborador, e você tem os próprios clientes que, dependendo de quem eles são, nem sempre eles estão preparados para um nível de digitalização muito alto, e você também precisa colocá-los, né, nesse processo, às vezes educacional mesmo, né, de ensinar sobre isso. Planejar, dar um passo a passo, a gente vai falar sobre isso, né? Cada um deles vai falar um pouquinho sobre isso também, e também aquilo que cabe tanto no seu bolso quanto naquilo que você consegue dar conta, né? Então, eu já tive clientes e acredito que a Tati, o Dani, a Laís e mesmo o Marcelo passaram já por isso, de clientes que, por exemplo, querem digitalizar, montam um e-commerce gigante com uma plataforma super pesada, que ele precisa de 1.000 funcionários para fazer manutenção daquilo, e ele mesmo não entende nada do que está sendo feito. Absolutamente alienado daquele processo. O quanto isso é perigoso, né? O quanto essa pessoa gasta dinheiro sem saber como, ela não consegue entender processo de marketing digital, da publicidade digital, ela não consegue entender nem processo de venda. E a pessoa sempre foi um bom vendedor, né? E aí ela tá ali, ela acaba ficando refém de outras pessoas ali que vão pedir o que quiserem, porque afinal de contas, né, não tem como construir. Então, eu acho que isso é uma das problemáticas que eu gostaria que a gente tratasse hoje, assim, sobre como é fácil enganar quem não é, né, digitalizado também, né? Como nessa hora, né, ser ético faz
é bem importante. E aí a gente tem alguns mitos. Tecnologia é só para empresas e pessoas de TI? Tecnologia é coisa para pessoas mais novas? E é muito engraçado, porque eu já vi texto que exclui geração Y dessa, entendeu? Geração Y já está velha, né? E tá, né? Se a gente for pensar bem, já está chegando nos seus 30, nos seus 40, então já está começando a sair dali do, né? Não puxa mais consumo, né? O mundo não olha mais para eles como modelo. E isso vai ser difícil para essa geração. Então a gente vai lidar com uma geração aí que não vai saber lidar com aquele momento dos 41 aos 45, quando eles perdem o emprego e não conseguem mais ser recolocados no mercado, né? Então agora a gente tem que pensar nisso, né? Então pensa apenas em Z e alfa como quem consegue dominar essa tecnologia, né? Então todo o resto do mundo está excluído, então, né? É uma questão mesmo. Tudo tem que ser focado na experiência do cliente, a coisa de virar escravo do cliente, né? Então, onde está a nossa criatividade, né? Como que ela entra, né? Esperar para ver como é que vai ficar. Isso talvez seja uma das coisas mais perigosas que eu já ouvi. Muitos clientes, principalmente clientes pequenos e médios, principalmente os médios, falam isso. Ah, vou esperar para ver. A gente tem que tomar cuidado com isso e aí vamos comentar um pouco sobre isso. A ilusão também de que o marketing digital em si é a digitalização do negócio. Isso é muito comum, né? Então, eu tenho Instagram, estou digitalizado. Pensar um pouco sobre isso, né? E tecnologia não precisa fazer parte da cultura empresarial. A gente só instala, mas isso não faz parte da cultura empresarial. Então, também a gente pensar um pouquinho sobre isso. Tem as problemáticas, né? Alterar o comportamento das pessoas. Não tem como, depois da Covid, principalmente, né? Depois do que o Castells indica. A exclusão digital. Como que é esse processo? A gente tem exclusão digital por 2 caminhos, né? Por idade, por falta de inépcia mesmo, né? De lidar com essa lógica da tecnologia, e também por classe social e classe de consumo, onde a pessoa não tem acesso, né? Não tem acesso ao Wi-Fi, não tem acesso à internet, não tem acesso a ter um computador, um smartphone. Então, isso também acaba, né, tirando essas pessoas, excluindo, né, muitas pessoas do mundo da digitalização. Então, e ao mesmo tempo a gente tem também um lado positivo que a gente também gostaria de tratar hoje aqui, que é justamente ser um espaço onde, de certa maneira, a gente tem abertura, né? Uma abertura radical também na hora de contratar, né? Então, quando você olha, por exemplo, hoje em dia no LinkedIn, de cada 10 listadas assim, 8 são exclusivamente home office, o que faz com que toda aquela coisa da aparência, toda aquela carga, né, ligada ao corpo das pessoas, a cor da pele, né, se a pessoa tem deficiência ou não tem deficiência, tudo isso, de certa maneira, vai começando a deixar de fazer sentido, e a gente vê uma abertura e também uma série de pessoas muito bem organizadas, né, e que estão entrando e falando, esse espaço é nosso, né? Vocês brancos que se virem com isso, né? E eu acho isso ótimo, na verdade, porque a gente, né? E aí LGBTQI, a gente tem vários espaços, né? É um espaço muito grande, né? O espaço da internet, então ele cabe, né? E como lidar, como trabalhar com isso, porque é uma coisa positiva, né? A diversidade ter espaço, a criatividade cresce de uma maneira imensa também, né? Então, acho que vale a pena a gente falar desse lado positivo, assim, de uma inclusão, uma colocação das pessoas dentro do mundo, né? Mais do que inclusão, né? A pessoa pode estar ali mesmo, assim, né? E enfrentar. E acho que isso é bacanérrimo da gente pensar também como um lado positivo que a digitalização traz, né? Para trabalho, para expressão, né? Para várias manifestações, né? Bem, basicamente é isso. Aqui estão os nossos contatos, rapidinho, já vou tirar, justamente para que a gente possa, a partir daqui agora, cada um, deixa eu tirar aqui, stop share, para que cada um que está aqui hoje possa se apresentar e começar a falar um pouco sobre a opinião geral do que é digitalização para si, né, dentro desse
universo. Então, acho que vamos começar com quem está mais tempo no mercado. Acho que é legal a gente começar com a Tati, justamente porque quem viu esse mercado nascer, quem viu esse universo nascer e, né, colocou isso como lugar de trabalho, espaços de trabalho, né, e se dedica a isso há muito tempo. Então, Tati, vamos lá, se apresenta para o pessoal e qual é a sua opinião sobre esse processo de digitalização? Então, vamos lá. Então, a Paty já me apresentou, sou Tatiana, da Aldeia, agência de marketing digital first, no mercado há 24 anos, realmente já passamos por muitas ondas, né, nossa, será que esse negócio de internet realmente faz sentido para as empresas? Lá no início era assim. Aí depois as coisas foram amadurecendo, Será que vai tivemos a pegar, bolha. né? Tinha isso, né? Será que vai pegar? As bolhas, né? Grandes bolhas dos anos 2000, enfim. E chegamos aqui onde estamos, né? E eu acho que é bacana a gente falar um pouco das coisas positivas dessas transformações que a gente tá tendo esse ano para as empresas, por exemplo, né? Em culturas assim mais fechadas, e no Sul tem muito isso. Eu estou aqui em Campinas agora, mas vivi boa parte da minha vida em Porto Alegre. Para as empresas se mostrou que o home office ele funciona, né? Todo o processo de pandemia nos catalisou isso. Reuniões remotas funcionam. Isso parece assim até meio bobo, né? Mas assim, não, vamos fazer uma reunião remota, a gente conecta aqui no Meet. Não, vem até aqui no meu escritório, preciso olhar no teu olho. A gente está olhando no olho aqui, né? E funciona. Então, as coisas elas andam e aí a velocidade das coisas ela aumenta, né? Funciona tanto para as empresas como para a gente como agência. As pessoas trabalhando em casa, a gente já tinha um trabalho distribuído desde 2016, né? Um pouco em home office, um pouco presencial. Então, tem desafios, é claro, né? De comunicação, de organização do workplace, assim, mas está tudo certo, está todo mundo se adaptando. E o home office, eu acho que é importante falar no futuro do trabalho, assim, como é que vai ficar de agora em diante, né? Porque todo mundo experimentou, nossa, que delícia home office, adoro, era o meu sonho, tudo que eu sempre quis era trabalhar em casa, e de repente começou a dar um desespero, porque tem muita gente que não tem espaços apropriados, né, isolados acusticamente, por exemplo, para conversar, para fazer uma reunião em paz, né, tá dividindo a casa com a sua família, com outras pessoas que às vezes não entendem isso, ou como eu, dividindo a casa com crianças que começam a entrar em EAD, em fazer, continuar estudando em casa, e aí a gente acaba fazendo um pouco de homeschooling também, então fica uma reorganização da vida bem desafiadora para muita gente. Então, aquele boom inicial, aquele entusiasmo todo com home office, a gente já passou vários meses, 8 meses que a gente está nisso, então também acho que esse processo, muitas pessoas estão amadurecendo, conseguiram se organizar de uma maneira diferente, né, para trabalhar, para conseguir manter uma vida, uma rotina saudável, né, entender que é legal, a gente ganha um tempo que a gente não está dentro de um transporte, se incomodando com o trânsito, mas beleza, qual que é a hora de parar, qual que é o limite de tempo que a gente vai dispor para as tarefas, porque as tarefas elas não têm fim, né? Não tem fim. Se deixar, a gente vai. Então, como equilibrar tudo isso, como ter uma rotina saudável, né? Pessoas e empresas, assim. Então, acho que no primeiro panorama, assim, queria falar sobre esses aspectos, assim. Bacana. Na verdade, eu concordo. Teve uma romantização no começo, né? Muito grande, né? Sobre, e dá para você fazer chá e não sei o quê. Eu falo assim, nossa, o pessoal tá achando que tá, sei lá, né? Na Noruega, né, cara? E, tipo, você tá no Brasil, puta calor, sabe? Que mané chá, né? Eu tô preso dentro de casa, sem ar-condicionado. Então, tipo, esse tipo de coisa, assim, né? E quando eu morava em Campinas, né? Aqui em São Paulo, um pouco menos, mas em Campinas é muito quente. A Tati e a Laís estão em Campinas, é quente pra caramba, né? Então, tipo, você sofre com calor em Campinas, muito, né? Então, você não está no seu ambiente de trabalho que tem ar-condicionado, faz toda a diferença para render bem, né? Bem, mas além disso, eu acho que tem a questão até de como que você se relaciona com as pessoas da casa, né? Eu acho que isso é bem crianças, cachorro, gato que passa na frente,
né? Quantas reuniões que eu estou fazendo, reunião, passa o gato, né? E passa uma criança, não aqui em casa, mas na casa de quem eu estou fazendo, né? Passa outras pessoas, e aí a gente para de achar isso um problema, né? Eu acho que no começo tinha, no começo a gente até ficava meio tipo, nossa, que falta de profissionalismo, né? Agora ninguém mais liga que você está fazendo uma reunião com a criança no colo e fazendo reunião do outro lado, né? Isso faz parte já, né? A gente mudou um pouco, e eu acho isso saudável, né? Não dá para a gente ficar compartimentando também, né? Dentro de casa, né? E as crianças fazem parte, né? Então, não consigo entender, né? Os animais que vivem com você, as pessoas que vivem com você fazem parte, né? Acho que é saudável a gente começar a saber se relacionar com tudo que está, né, no ambiente, inclusive dos outros, né? Bem, vamos lá, vamos para o outro extremo, agora vamos para a Laís, né? Laís, para você, como é que é esse processo de digitalização? Assim, talvez para você seja até uma bobagem, né? Tipo, mas o mundo sempre foi assim. Mais ou menos por aí. Boa noite, gente. Então, como a página apresentou, meu nome é Laís, eu trabalho com posicionamento estratégico de marca e com growth, então também são dois universos que se complementam, né? Porque quando a gente fala em posicionamento de marca, por mais que seja no mundo digital, são processos muito orgânicos e que dependem muito das pessoas, né? Então, eu sempre trabalhei muito próxima de pessoas, com pessoas. Eu sou criança de apartamento, mas meus pais fizeram muita questão de me criar subindo em árvore, então, por mais que eu tenha crescido já dentro das bolhas, como a Tati disse, né, das bolhas digitais e sempre tudo no botãozinho, tive a sorte de ter essa criação mais humana e um pouco mais orgânica, e aí o que mais me chama a atenção, justamente, que é um ponto que você levantou, Tati, é a questão do usuário, né, você falou de estar tudo sempre tão centrado no usuário, e aí a gente perde justamente essa dimensão que a gente está sendo forçado a resgatar agora, que é que usuários são pessoas, então considerar o contexto em que aquele usuário está inserido, né? Porque se você fica sempre tão focado em só entregar o que você foi levado a acreditar que ele quer e criar uma experiência incrível, tudo bem, você está entregando uma experiência, mas a troco de e em nome de quê, né? O que tem lá no final, que eu acho que é interessante a gente levar em consideração, né, de considerar o contexto em que as pessoas estão e como que ela vai não só consumir aquela experiência, mas ela vai interpretar e que tipo de valor aquilo está gerando. E são possibilidades que o digital abre enormes, né, inúmeras, mas ao mesmo tempo a gente corre esse risco de ficar correndo atrás de estar sempre na última tendência, entregando a última versão, entregando o que a gente acredita que é o melhor e esquece de olhar para o humano que está por trás ali, né, de balancear as duas dimensões, que no final o que a tecnologia entrega para a gente, e aí a gente põe um pouquinho o pé no território da inovação, até, né, de tecnologia por tecnologia não leva a nada, inovação por inovação não leva a nada, né, o quanto que as pessoas estão sendo consideradas dentro desse contexto, eu acho que isso que é o importante, né, da gente e aí a Tati também tocou nesse ponto de desligar uma hora, né? Sai da tela, e não trocar de tela, né? Não sair do computador para ir ver o Netflix, sair das telas e tentar olhar lá para fora, né? A quantidade de fotos que no começo da quarentena teve muito, né? O pessoal de repente lembrou que tem o pôr do sol porque não tá no trânsito 6 horas da tarde, e aí todo mundo tirando fotos do pôr do sol, e aí você fala, cara, olha o pôr do sol, entendeu? Não precisa, essa foto tá todo mundo vendo, então vamos lembrar de olhar para fora, né? Então, isso é uma coisa que está chamando muito atenção. E tem uma fixação de registro também, né? Exato. Tudo também. é mediado, tudo precisa ser registrado. Eu vi um TED hoje, sei lá por quê, é um TED de um cara, foi até TED lançador, TEDx lançador. E aí ele falava sobre o silêncio. E aí ele pediu para o pessoal, Laís, desligar o celular. E como as pessoas não desligaram. Ele falou, não, vocês vão levantar o celular agora e vão desligar o celular, porque eu sei que vocês só, tipo, colocaram no silêncio. Agora vocês vão colocar o celular no chão. A galera começou a rir, de nervoso. Tipo, não quer ficar sem. Ele falou, não quero que vocês tirem foto de mim. Eu tô nervoso já. Você vai tirar foto ainda? Você vai me deixar mais nervoso. Coloca no chão. E aí era todo um lance de yoga, na verdade, assim, né? Para meditar e se encontrar e ficar quieto. A importância do silêncio para você se encontrar. É um yoga super famoso, assim. E aí foi muito engraçado ele falar dessa coisa da resistência das pessoas de desligar o celular, o medo de não estar conectado. A gente tem que lembrar que a gente tem que voltar a lembrar que a tecnologia é um acessório, né?
E a gente não é o acessório da tecnologia, né? Eu vi um meme sobre isso esses dias, de o quanto a gente virou acessório do telefone e ele deixou de ser uma ferramenta, né? Então, esse é o prisma que me chama mais atenção. É um digitalizar que está no cotidiano, né? Você vai para a cama e leva o celular e acorda e pega o celular, né? Então, tipo, e que vem quebrando, vem de novo, que é uma coisa que a gente viveu muito no começo do Analytics, né? Do marketing digital, a Tati muito mais propriedade do que eu, mas das pessoas terem virado números, e aí veio o design e o Customer Centric que trouxe as pessoas de volta, só que agora elas estão deixando de ser pessoas e estão voltando a ser usuários, né? E aí, qual que é o limite entre o usuário e o número, né? Então, sempre... Não deixa de ser anônimo, né? Exato. É anônimo, né? Então, com certeza, bacana. Bem, vamos agora para o Dani. Dani, conta aí a sua experiência, o que você está achando desse processo de digitalização? Você está vendo isso nas empresas, né? Então, o pessoal sofrendo para entrar no mundo digital, né? Então, bom, primeiro, prazer, meu nome é Daniel de Miranda, a minha experiência toda sempre foi com pequena empresa, com pequeno negócio, eu já fui dono de pequeno negócio, já fui empregado de pequeno negócio, já fui filho do dono, enfim, já tive negócio próprio, já invisto em outros negócios e por aí vai. Eu trabalhei um bom tempo como consultor exclusivo do Sebrae, hoje eu estou com um projeto muito mais próximo da FIENG, tenho estudado um pouco dessa mudança e dessa transformação digital com o mestrado que eu faço, que eu estou finalizando, inclusive, que é uma dor de cabeça danada, esse tal de mexer com mestrado. Nós temos um acadêmico aqui que sabe... Bem-vindo à turma. Eu já fui acadêmica, deixei para trás. Pois é. Então, eu faço mestrado em gestão da economia criativa e sobre a digitalização, eu tenho alguns pontos a falar. O primeiro ponto que eu vejo, pensando principalmente a partir da pequena empresa, dos pequenos negócios, que é o foco que geralmente a expertise que a gente tem, eu entendo como algo muito positivo, porque a maior parte deles sempre entendeu que transformação digital era eu aprender a fazer um trabalho na área digital. E para fazer um trabalho na área digital, eu preciso de pegar aquele menino ali que tem 19 anos e colocar ele para fazer aqui para mim, ou aquele filho do sobrinho do tio de não sei quem, e sabe postar uns negócios super interessantes, ele vai vir aqui para mim, é um estagiário que vai fazer um trabalho para mim, e ali ele já está fazendo um trabalho digital. E ele foi obrigado a entender que não é por aí. Você tem uma padaria e se você não tem o digital, você simplesmente não vende agora. E agora, como é que eu faço? Muitos deles começaram a, de alguma maneira, ficar reféns de empresas que já estão nessa área. Se eu estiver falando na área alimentícia, a gente vê várias empresas que estão escravas entre aspas, mas de aplicativos como o iFood, por exemplo, ou... como, eu quero agora trabalhar no digital, ok, você fica um pouco refém dos marketplaces, que são, enfim, dominando o mercado. Mas eu vejo um lado positivo que fez com que muita gente, aí a gente pode falar até de empresas de maior porte, tivesse que acordar e percebessem, na verdade, que existe, de fato, uma possibilidade de você trabalhar um ambiente digital sem necessariamente trabalhar utilizando as ferramentas digitais, por exemplo, a lógica do home office, que não era muito benquista por vários tipos de negócios, né? Eu participei de uma live de uma empresa que é a Falcone, na verdade era uma live, meio treinamento, enfim, e que é uma empresa de consultoria que está em 13 países, por aí, e o pessoal da Falcone mesmo falando que a gente trabalhava um pouco à distância, mas nunca imaginou o tanto de coisa que a gente poderia fazer. Então, eu acho que o mercado tradicional, de uma certa maneira também, está sendo forçado a alterar isso. A trabalhar de uma maneira um pouco diferente. E o ponto que eu vejo que é o crucial nesse processo todo, e aí falando do local onde eu me encontro até aqui no nosso bate-papo, que é o cara da geração X, e por um pouquinho eu não caí na geração Y, mentira, da geração Y, que por um pouquinho não caí na geração X, a questão é cultural. Não é questão de aprender as ferramentas, entender as ferramentas, porque isso você nunca vai aprender tudo, porque é tanta coisa e muda tão rápido. Agora, você tem que entender muito bem a lógica, você tem que entender essa cultura, e não é fácil. É uma transformação, eu falo porque eu formei em marketing no modelo tradicional, né, a minha graduação foi, enfim, antes do iPhone, vamos dizer assim, e, de uma certa forma, você começa a entender que todo o marketing tradicional que a gente teve naquela época simplesmente mudou completamente. Então, enfim,
A percepção que eu tenho é que a gente tem que entender a lógica de mudança de cultura, senão você não consegue entender o processo. E entender também que, eu vou falar de transformação digital, não tem como eu falar sobre transformação digital e digitalizar o meu negócio, aí já é uma visão talvez muito particular, sem entender hoje de cultura ágil, para você entender que o seu negócio hoje em dia, o seu concorrente pode ser todo mundo, o seu modelo de negócio ele está sempre mudando constantemente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, pensando na lógica da pequena e da média empresa. Mas eu vejo como, de uma certa maneira, como algo até bem produtivo para a gente. Eu acho que no médio, longo prazo, eu acho que isso está forçando, principalmente, a gente a acordar em vários aspectos. Aqueles que conseguem, né, os pequenos e médios que conseguem entrar, que conseguem entender a cultura, né, do digital e começarem a se apropriar dela para o seu negócio, com certeza é uma coisa muito bacana, porque você consegue ter muito mais espaço do que o seu quintal, né? Você sai um pouco, né, do seu âmbito, né? Você consegue crescer, né, por conta disso, né? Crescer para além, né, do que se imaginava. Agora, quando a gente pensa na quantidade de gente que não consegue, e o que me preocupa e que eu vejo acontecer, e aí pensando na segunda onda da Covid, que já está batendo aí na porta, entendeu? Logo depois do verão a gente vai começar a ver já isso, né? Finalizou o verão na Europa, já está fechando tudo, entendeu? Falei ontem com a pesquisadora da Alemanha e ela falou, ó, a gente já está tendo distanciamento social e toque de recolher. Então, daqui a pouco, para cair no lockdown, não vai demorar muito. Já tem cidades no Brasil pensando em fechar de novo, né? Abriu e já está pensando em fechar, porque tá tendo, o SUS daquela região não vai aguentar se continuar com o processo que está. Então, tem que, de certa maneira, ao mesmo tempo, assim, né, acelera, né? Você precisa entender essa cultura. O que eu fico bastante preocupada, e assim, não tem uma solução mágica, nem estou esperando isso também, viu, Dani? Mas a ideia das pessoas que são ineptas a isso, as pessoas que não conseguem entender mesmo a lógica, entendeu? Porque é um caminho de pensamento que é outro, entendeu? A pessoa não consegue, assim, para ela é muito difícil. E coisas cotidianas acontecem nisso. Eu acho que a Laís falou de um negócio que eu fiquei pensando quando você falou, também me veio isso à cabeça, assim. Essas mudanças muito rápidas, elas, por exemplo, enquanto Y e Z não ligam para uma mudança de local de botão, por exemplo, só fala, mudou de lugar. Um X fica irritado porque o botão saiu do lugar. Por que o botão não está no mesmo lugar? Por que mudou a cor? Não era dessa cor ontem, entendeu? Por que mudou a cor? Ninguém perguntou para mim se podia mudar a cor, entendeu? Então, isso pensando num X que já é digitalizado, que é o meu caso. Agora, imagina quem está sendo forçado sabe, a entrar nesse mundo, assim. Eu fico imaginando mentalmente, assim, como isso é pesado, como isso é, né, essa transformação, entender. Uma vez que entra na lógica, eu acho que aí vai. Eu concordo total com você, assim. Mas a gente pensar nessas soluções, né? Como fazer a pessoa entender essa lógica, se ela não vive dentro dessa lógica, né? Então, acho que isso é... Eu posso dar um exemplo do que eu fiz comigo mesmo, porque eu sou da geração Y também. Eu fui numa palestra uma vez, até dentro do Sebrae, na época eu trabalhava no Sebrae, que foi ministrada pelo Thiago Matos, que é o fundador da Perestroika, da Aerolito, e ele deu uma dica lá que eu levei para a vida. Ele virou e falou o seguinte, o que você já leu, enfim, né, não vou conseguir falar exatamente o que ele disse, mas a lógica era, o que você já leu sobre gestão, ou o que você já estudou, enfim, vai para o que é novo. Tudo que você já aprendeu, como gerir pessoas, vai para como gerir pessoas hoje em dia, enfim, depois da transformação digital. Depois enfim. É muito louco, isso é uma lógica, isso que ele está falando não é nenhuma novidade para um acadêmico, porque um acadêmico lê de trás para frente. A gente lê o último que escreveu para os mais antigos. Então, assim, o que ele trouxe foi a lógica da academia, né? Eu acho isso super legal. Eu acho que isso deveria ser mais divulgado mesmo para as pessoas, né? Ler o que há por último, de mais recente, para depois ir para os primeiros, né? Então, mas eu não jogo fora o passado. Aí eu sou historiadora, eu não consigo jogar fora. Eu acho que eu não fui muito claro, na verdade. Eu não expliquei muito bem. A questão que ele fala é o seguinte, você tem um mercado tradicional e você tem um mercado transformado digitalmente.
para de ver algo relacionado ao mercado tradicional e vai pesquisar e estudar tudo que tem a ver com um novo mercado. Novo. Né, que já nem é novo mais, né, já até é meio passado, vamos dizer assim. Então, se eu vou ler um case que tem a Coca-Cola, que Coca-Cola, cara? O que você está vendo de Coca-Cola? Vai estudar outra coisa, não tem nada a ver com Coca-Cola. Isso aí já tá tão no dia a dia da gente que a gente já sabe. Então, eu vou ver o caso de um banco tal. Não, vai pesquisar primeiro no Nubank. Ou então eu posso ver um banco que, de certa forma, fez uma transformação digital. Não, mas é isso mesmo, é o que eu falei, só que no mundo acadêmico isso já é uma prática mesmo, mas é legal pensar que ele divulgou isso para, né, para uma escala mais democrática, assim, né, de sair da academia, saiu da bolha da academia, né, essa prática, né, eu acho que isso é bem louvável, na verdade, e acho que isso é uma super dica mesmo, bem boa, assim, de pensar a partir de, tipo, não adianta você olhar a solução antiga para uma realidade que é outra, que não é aquela realidade mais, né? Acho que isso é bem bacana mesmo de pensar. Bem, vamos lá, vamos para o Marcelinho. Vamos lá, Marcelo. Como é que você acha aí que essa digitalização está acontecendo aí no mundo? Qual o impacto então, aí? Sem mais delongas, até porque a Paty já me apresentou, mas eu basicamente trabalho como pesquisador acadêmico e não acadêmico, e tenho experiência de mercado. E eu comecei a fazer umas anotações. Como um bom designer que sou, eu faço mapas mentais o tempo todo. Eu comecei a fazer um mapa mental das falas e do que o pessoal foi trazendo aqui. Mas, assim, eu acho que tem só um ponto principal que eu queria dizer, que até está conectado com a fala da Laís, que eu achei muito potente, que é, assim, ó, a tecnologia não avança por si só. Quando a gente fala normalmente em tecnologia, a primeira leitura que se tem de tecnologia é a high technology, que é tecnologia digital. Mas, assim, a tecnologia é o tacho do cigano e a roda da carroça. Tudo aquilo que foi produzido para ser mediado na relação humano-ambiente é tecnologia. Começamos por aí. Vamos desmistificar o que é tecnologia. Porque a gente fala de uma hipertecnologia, que é uma tecnologia digital, que começa na década de 50 em diante, a partir do desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, com incentivo de dinheiro de guerra, de pós-guerra, não é mesmo? Então, também é muito importante a gente entender esses aspectos um tanto obscurecidos da história da tecnologia, porque a gente só tende a ver ela como algo de crescimento exponencial e positivo, mas ela tem na sua bagagem, essa high technology, ela tem na sua bagagem o investimento bélico, né, de indústria bélica. Mas essa tecnologia que a gente fala, que é a tecnologia digital, por assim dizer, então o termo de hoje é digitalização, uma tecnologia digital. O aspecto positivo dela, e que eu vejo como positivo, eu gosto muito de analogias, e até pegando o que a Paty disse de tirar da bolha da academia para a vida real, eu escapo muito dos termos acadêmicos, porque eu acho que a gente precisa fazer uma universalização da discussão acadêmica. Mas, basicamente, então, no bom popular, a metáfora é todos fomos empurrados para fora do ninho, e a gente ou aprende a voar, ou a gente se estatela no chão. Então, assim, o que a gente está vendo, e daí falando um pouco, conectando um pouco com a fala do Daniel, quando tu olha para micro e pequena empresa, tu vê empresas que, se elas usam o caráter formativo e instrucional de saber como se adaptar a uma outra cultura que não a sua, que é difícil, não é fácil, então tu precisa recorrer a recursos como hoje, gratuitos, tu não precisa pagar fortunas para conseguir adquirir algum tipo de conhecimento sobre processos e sobre outras culturas, por exemplo, cultura digital. Geralmente quem é pequeno não sofre daquela síndrome do elefante branco que as grandes corporações têm, que são as grandes estruturações, hierarquizações e processos de funcionamento. Então, assim, se ele consegue adquirir o conhecimento e se ele percorre como conhecer o que é essa cultura digital, ele tem uma maleabilidade muito maior de fazer uma adaptação do negócio e conseguir se dar bem. E aí tem uma coisa que tu falou, Paty, que eu achei muito interessante, que é essa discussão sobre níveis do digital. Então, assim, o que me preocupa muito? Isso é uma coisa que eu anotei que eu acho importante. É melhor o feito do que o perfeito. Tem muita empresa que fica querendo achar que o digital é o high upper whatever tech, que é assim, meu Deus, é o teu Pix, todo mundo tem que ter o Pix agora. Gente, às vezes para um negócio pequeno, conseguir fazer uma mediação de venda, de geração de pagamento de boleto pelo WhatsApp, esse é o teu digital, amigo. Abraça e vai com fé, porque aí o teu negócio é isso, entendeu? Então, são níveis distintos. Então, assim, entre eu prefiro o feito do que o perfeito. Dentro dessa realidade, desse contexto de afastamento social e dessa mudança que nós que trabalhamos bastante, né, Paty, com tendências, a gente já sabe que houveram modificações, sim, no comportamento cultural de uso
da tecnologia, o uso bem em aspas, assim, porque também tem outra coisa que a Laís falou que eu acho muito importante, mas enfim, de mediação tecnológica fica mais apropriado, porque é um meio, né, um meio de uso. Essa empresa que consegue fazer isso, ela vai, de alguma forma, conseguir estrategicamente operar no longo prazo, no médio e longo prazo, sem tantas dores e sem tantos sofrimentos. Vai ter sofrimento, porque, na verdade, qualquer negócio é isso, eles são complexos e eles se transformam e se modificam o tempo todo, né? Que não existe mais uma construção. Por exemplo, quando se fala de planejamento estratégico de marcas, aí eu lembro da Tati, quando a Tati falou, eu trabalhei na época com uma empresa que, no Rio Grande do Sul, da instituição do ensino, quando eu atendi eles, que eles inovaram horrores em 2008, quando eles investiram 5% da verba ano em comunicação digital. Isso não faz nem 10 anos, 12 anos, gente. Então, 5% era um horror. Na agência a gente discutia, meu Deus, mas é muito dinheiro que pode ir para o lixo, porque a gente não sabe se isso vai dar certo. Faz 12 anos atrás, 2008, gente. Então, assim, a minha fala é um pouco complexa, mas eu acho que está fazendo sentido o que eu estou dizendo. Vamos lá, pensamento complexo. Mas o que eu quero dizer com isso é que essa lógica, o que precisa, na verdade, é essa capacidade, independente do tamanho do negócio, independente do seu nível de absorção, de capacidade de absorção de digitalizações, tecnologias digitais, por assim dizer, mas precisa encarar o fato de que ela precisa se adaptar a uma mudança que já é prevista como cultural, ou seja, nós nos modificamos não tem mais volta, né, Marcelo? Não tem mais volta. Não tem um normal, que nem aquela discussão assim, se não caiu a ficha agora, 8 meses depois, para aquela pessoa, tipo, eu quero que volte ao normal como era em janeiro, se não caiu a ficha para essa pessoa, ainda eu não sei mais o que a gente tem que fazer para cair a ficha. Exato. Eu não sei o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um outdoor, tem que fazer uma empena na Paulista, não sei, alguma coisa, porque não volta, e a realidade é o que a gente vive agora. Então, assim, o que a gente está vivendo... Não, e a gente já está sofrendo, as empresas sofrem muito esse impacto, né? De, tipo, você pensar que tem empresa que já falou assim, olha, 80% da galera vai ficar em casa, não volta mais. Isso não são poucas empresas. Sim, tá falando de corporação, entendeu? Que falou, não preciso mais não preciso de 3 lajes, entendeu? Na Vila Olímpia. Meia laje já dá, não preciso mais, né, de andares inteiros, não sei o quê. Eu preciso de uma meia dúzia de salas de reunião só, e que vai ter rodízio para a galera usar, e tá bom, o resto tudo vai ser online. E tem uma coisa assim, que até falando de negócios, que eu acho que isso é muito interessante para o pessoal que nos assiste também, que são pessoas talvez que estejam basicamente no mercado, tentando entender o que vai acontecer. Eu acho que cabem alguns exemplos, assim. Agora, há pouco tempo, uma empresa tradicional do Rio Grande do Sul, como vocês sabem, o Rio Grande do Sul é um tradicional e eles têm o pé meio firme, como a Tati já comentou, de inovar. A gente fez uma convenção online para o Brasil inteiro, sendo que eles achavam que não ia dar certo de forma alguma. E aí a gente falou, vocês estão vendo que terminou a convenção com os mesmos vínculos afetivos que acontecem numa convenção física acontecendo? Resumo, a partir de agora eles institucionaram que a cada 2 meses eles vão fazer um encontro online, e quando tiver a liberação quando tiver a flexibilização desse afastamento social, eles vão ter só uma por ano presencial e vão ter a cada 2 meses um contato e uma relação estabelecida entre as pessoas para manter esse vínculo afetivo e cuidadoso da empresa com seus franqueados. Eu acho que uma coisa que aconteceu com a digitalização foi que uma sensibilidade que é das gerações mais novas, que é o de não fazer distinção entre online e offline, isso finalmente foi entendido e sentido, porque você tem que sentir, né? Foi sentido pelos mais velhos, entendeu? E aí você, mas dá. Né? Eles sempre fizeram isso, porque eles estavam jogando videogame, entendeu? Agora quem quiser abrir coisa pode abrir os microfones e pode ir comentando, tá? Eles sempre tiveram amigos em vários lugares do mundo, por game, porque fazia um encontro, porque tem um tipo de interesse específico que descobriu aquele grupo, e aí... Então, sempre foi uma coisa muito ok. Agora, pra gente, não era tão ok. Eu lembro que eu fiquei chocada a primeira vez que eu estava falando com uma pessoa, e ela virou e falou assim, mas Cicrano tá aqui, e virou o celular, assim, e no celular estava a pessoa ali, e era um FaceTime. E eu fiquei assim, não, ela não tá aqui, você não tá entendendo que ela não tá aqui, ela tá lá,
A gente está tendo acesso a ela mediado por... Olha só, a explicação complexa que passa pela cabeça do ser, entendeu? Perfeito. E para outra pessoa, não, ela está aqui com a gente, ó, está aqui conversando com a gente. Aí entra uma discussão que é uma discussão até própria Isso da faz 10 filosofia. anos, mais ou menos, que aconteceu. Não, Eu mas lembro que essa eu fiquei chocada. Tu sabe me que isso sentia é uma velha. discussão, é uma discussão que é muito pertinente, que é assim, ó, eles, por já nascerem vivendo nessa mediação tecnológica digital, que fique bem clara, e a gente teve que se adaptar. Então, assim, para eles já vivem numa relação de materialidade que não está atrelada à fisicalidade, ou seja, Sim. emoção é materializável. Então, assim, o sentimento que eu tenho aqui de apreço por vocês, de olhar e de, tipo, nossa, eu aprendi coisas incríveis de pontos. Isso eu tenho físico ou não físico. E a gente, alguns de nós, a maioria de nós, precisou mesmo da analogia de ser empurrado para fora do ninho. Tipo assim, agora tu não tem escolha, tu vai ter que te experimentar essa relação de materialidade pelo digital sem o físico. E aí a gente viu que dá. Lógico, né? Eu acho que tem uma tecnologia mais antiga que a gente esqueceu, entendeu? Que é o livro. E que já faz isso, né, cara? A gente tem afetividade, a gente tem sentimentos que são despertados, né? Poesia faz isso, livro faz isso, né? Prosa, poesia. Pode falar. Mas eu acho que isso está conectado muito, a sua fala do Marcelo, ela conecta muito com o que você disse de o perigo do esperar para ver como vai ser. E aí eu acho que o que o Marcelo falou assim, se as pessoas ainda não entenderam que não dá mais para esperar e o que o digital faz, e aí a tecnologia já fazia, mas num ritmo muito, muito mais lento, né? E aí o digital acelera isso absurdamente, é que nunca nada, acho que agora a gente percebeu que nada nunca mais vai ser, né? As coisas vão sempre estar daquela forma, e a gente não vai chegar num ponto que fala assim, não, pronto, agora parou de novo, vamos esperar o próximo Covid. Tipo, não, né? E aí, essa materialização digital, e então a gente... ou os negócios, sobretudo, e as pessoas aprendem que ou você pula nesse trem, ou daqui a pouco ele para de passar e não dá mais tempo, né? E aí já foi. Então, é entender esse estado, né? E aí e aprender a trazer também o que faz sentido e sempre fez, que é o seu caso do livro. Eu sou formada em literatura, fico apaixonada quando alguém fala livro, eu sinto o cheiro. E aí aprender a trazer também o que de histórico faz sentido, né? Porque nenhum conhecimento é desperdiçado, mas usar isso como ferramenta para que a gente possa entender as lógicas, né? Como já foi dito aqui, de o que já aconteceu anteriormente que consegue me ajudar a mapear uma lógica que daqui para frente me ajude a me movimentar melhor, e não necessariamente mais rápido do que ninguém, mas a fazer o meu negócio fazer mais sentido, a minha vida profissional fazer mais sentido, né? Então... Não, e a sensibilidade mesmo, né? A gente fica nessa piração, assim, eu vejo as pessoas discutindo coisas que eu lembro, nossa, mas isso já foi discutido há muito tempo, né? Essa questão da virtualidade, por exemplo, sabe? Aí eu falo assim, nossa, que discussão velha, gente, isso já foi, né? Mas aí eu percebo que é diferente. Por exemplo, você recebia, né, uma carta de uma pessoa, você estava falando com a pessoa, você tinha a nítida sensação, você ouvia a voz da pessoa falando aquilo para você quando você lia. Você não lia aquilo com a sua voz, você lia aquilo com a voz da pessoa. Então, é equivocado também, é uma resistência, porque não é um papel, é o digital, entendeu? Então, é uma resistência, assim, de falar, não, isso tem ou não tem uma presença. Isso eu falo assim, gente, a gente nem está entrando no mundo do fictício, entendeu? Nós estamos aqui agora falando, cada um numa cidade... E é real, não é, né? Aí eu falo assim, não, mas aqui precisa pegar. Eu falo assim, gente, o que vocês estão entendendo por concreto, né? O que vocês estão entendendo por realidade? Porque é um debate louco, assim, porque assim, parece que é um debate filosófico, mas não é um debate raso, na verdade, entendeu? De perceber que as pessoas não dão conta, na verdade, de uma coisa que é óbvia, que já está constatado, né? Nós estamos, os 5 aqui juntos, mais uma galera no YouTube vendo uma conversa real, não é uma ficção, né? Então, por isso que eu citei o livro, sabe? Eu falei assim, gente, a gente lia, imaginava, e não sei o quê, né? Eu vi esses dias Mulherzinhas, né? E, sabe, né? Little Women, né? Aí eu vi esses dias, eu tinha acabado de ler, tô com o livro aqui do lado, tá? Eu tinha acabado de ler. Ela falou assim, essa menina destruiu o livro, não sei o quê, tava brigando, porque não bate, né? As imagens, né? Sim. Imagens em termos de imaginário, não sei o quê. E se a gente for pensar bem, pô, é muito mais concreto quando a gente está aqui na frente conversando
uma câmera, é diferente, a experiência é estranha no primeiro momento, mas agora a gente já está acostumado, gente, pelo amor de Deus, né? Quem não se acostumou vai perder o trem. Pegando um pouco do que vocês falaram, né? Se alguém ainda tem dúvida de que a digitalização é um fato, se algumas empresas ainda estão relutantes, seja do porte que for, é a micro, é a pequena, é a média, é a gigante, dá para dar uma olhada assim. Tem grande que é resistente também. Muito. De usar, né, o digital como um canal válido, enfim, para vender e tudo mais. Basta olhar como olhar algumas pesquisas, alguns dados de como cresceu o nível de confiança do brasileiro, por exemplo, em comprar online, né? E como aumentou o número de transações online. Então, as pessoas, de repente, antes, nossa, não sei, né? Nossa, vão hackear meu cartão de crédito, acho que eu não vou fazer uma... A Laís morre ali, né? Acho que eu não vou fazer uma compra online, não funciona, vai atrasar muito a entrega e tal. E, de repente, pessoas de gerações X e mais velhas acostumaram. Tipo, ai, que delícia fazer supermercado online. Eu não preciso sair para isso. Porque eu já sei o que eu compro aqui, eu tenho a minha lista. E a gente tem muito achismo também, né, Tati? Eu acho que o pior de tudo é o achismo, assim, sabe? O achismo é o que mata boas ideias que as pessoas têm, às vezes. Por exemplo, há um bom tempo atrás, há muito tempo atrás mesmo, no começo do Tendere, uns 8, 9 anos atrás, assim, uma das primeiras pesquisas que a gente fez foi se as mulheres comprariam joias por online. E a gente descobriu que sim. E quanto maior a cidade, menos elas compram online. Quanto menor a cidade, mais elas compravam online. E quanto mais conectadas ao mundo da indústria, independente de ser tecnologia digital ou não, né? Mas assim, do mundo industrial, mulheres de mundo industrial, compravam assim, diamantário, sabe? Tipo, é o mais high de comprar em joia, entendeu? Você entrar num diamantário para comprar diamantes, assim. E elas compravam online para chegar pelo correio em casa. E eu fiquei chocada com isso. Assim, eu falei, nossa, eu nem imaginava, né? A maioria falou, não, super ok, compro sim. Então, a gente acha que não compra. A gente acha que... Ó, a Vivara aí, gente. A Vivara foi um case de não conseguir dar conta de enviar tudo que foi vendido. A quantidade de reclamação revelou isso. Revelou que as pessoas estavam querendo comprar joia e não estavam conseguindo receber em casa joias. Não estou falando... Aproveitando esse papo do sair do achismo, que eu acho que a Tati puxou um ponto muito bom, tem uma pesquisa que saiu, Web Shoppers, que é da eBit, junto com a Nielsen, né? Que eles justamente falam sobre que a gente teve o recorde de faturamento em 20 anos de e-commerce no primeiro semestre de 2020. Tem segmentos, sendo bem específico, assim, até depois dá para compartilhar o link dessa pesquisa, sendo bem... Tem segmentos específicos que no segundo trimestre de 2020 tiveram um aumento de 50%. Por exemplo, perfumaria, tá? Segmento de perfumaria, em comparação com o segundo trimestre de 2019, cresceu em número de pedidos online 50%, em faturamento 51%, e o ticket médio cresceu 1%. Mas aí, por exemplo, tem segmentos que o ticket médio aumentou em comparação com o segundo trimestre do ano passado. Por exemplo, casa e decoração. O ticket médio agora, nessa pesquisa, é R$ 535 o valor de ticket médio. Mas ele aumentou 10% comparado com o ano passado. Então, assim, sim, há uma confiança e o mercado está crescendo, claro, acelerado por um afastamento social. Mas, assim, estão aí os dados. Os dados mostram que aumentou o grau de confiabilidade das primeiras compras, aumentou o índice de compra do heavy user, já que faziam compras online. Os primeiros compradores aumentaram também, triplicaram nesse período. Então, assim, isso é um mercado. Sim. É nesse mercado aí que a gente está vivendo agora. É isso aí que a gente tem que ir atrás. Vamos falar de uma coisa, vamos falar de uma coisa ruim. Né? Também há uma exclusão, né, no mundo digital, vocês não acham? Sim. E aí, como vamos comentar isso daí? O que vocês acham desse... Eu fico bem... eu sou muito, muito a favor de digitalização, adoro, acho super legal.
sou mega resistente a um monte de coisa, e aí eu brigo comigo mesmo para deixar de ser resistente, vou atrás para tentar superar essa problemática, que é minha, né? Mas a gente tem que levar em consideração que tem gente que não está passando nem por isso, né? Que está totalmente excluído, né? Onde o acesso a essa conversa, inclusive, não é possível. Né? E como que a gente lida com isso, assim? Como que a gente traz essas pessoas? Como que a gente... Quais são as dessas problemáticas ligadas às coisas negativas, né? Eu posso adicionar mais um ponto na tua problemática, Paty, que eu acho que também, fora a exclusão física, né, de ter o acesso, eu acho que tem um outro perigo que, a partir do momento em que a gente entra nesse mundo digital, a gente também tem a exclusão que ela também já começa a ser estrutural, e é a reprodução de todos os preconceitos que a gente tem na sociedade, que são o treinamento dos próprios algoritmos, né? Então, por mais que haja um espaço absurdo, como você mesmo disse, cabe todo mundo na internet e sempre vai caber todo mundo, a gente não pode esquecer que quem está treinando esses algoritmos somos nós mesmos, e a gente é enviesado, a gente tem preconceitos e resistências, então o silenciar que também pode acontecer dentro do próprio ambiente digital. E aí eu só queria levantar essa bola mesmo. Assim, não, mas o Tarcísio Silva, que é um colega meu, um amigo meu, ele é negro, né? E ele escreveu, e inclusive agora é fellowship de né, da Mozilla, para trabalhar essa questão de, tipo, o algoritmo é branco, entendeu? O algoritmo é branco, né? Branco, hétero. É branco, é homem, é hétero, exatamente, né? Então, esse tipo de coisa eu acho muito... E a gente vê agora, né? Tem uns movimentos, eu lembro que há um tempo atrás, na Unicamp, a gente tinha pensado em fazer um evento sobre empreendedorismo feminino, onde a gente ia dividir pelas áreas. E quando a gente chegou na computação, acabou que não rolou isso, não saiu do papel, infelizmente. Ia ser um trabalho bem bacana, assim, estava super empolgado fazendo. Mas quando a gente chegou na computação, a gente descobriu uma quantidade tão grande de coletivos feministas e femininos, de programação, de ensinar a programar, né? E aí tinha de tudo, era coletivo lésbico, coletivo negro lésbico, coletivo, então tinha vários, assim, e o grande lance era ensinar a programar. Então, assim, é uma linguagem, né? E é e isso exclui muita gente, essa linguagem. Não só por você não ser alfabetizada, eu não sou alfabetizada nessa linguagem, por exemplo, né? Então, não só por não ser alfabetizada, mas também por você não fazer parte da comunidade que cria isso, né? Então, você fica excluído mesmo, né? O algoritmo, a programação, ela é uma coisa que é dominada por homens mesmo, dominado por brancos, dominados por Vale do Silício, por uma fantasia também, né? Então, que não está falando de Brasil, né? Que traz modelos de fora para aplicar aqui, né? Então, acho que isso também é bem bacana de se pensar, né? Talvez a maior exclusão, né? A mais estrutural, porque a própria exclusão que existe na sociedade, né? Ela se replica. Então, você vê como realmente o on-off não existe, né? É uma ilusão. Né? Eu acho que tem a exclusão também de uma camada que, claro, envolve também essa exclusão daqueles marginais, por assim dizer, que são os colocados à margem por uma lógica normativa, que é a lógica do colonizador homem branco. Então, a gente vive sob esse jugo ainda. Isso é uma grande discussão que tem em muitas áreas de conhecimento. Mas eu acho que a mais grave quando a gente trata sobre a digitalização e sobre esse processo do que o afastamento social causa nessa digitalização, por assim dizer, na camada econômica, né? Porque existem pessoas que não têm acesso à tecnologia mais básica possível. E aí a gente olha, por exemplo, movimentos de inclusão que eles não são levados a cabo. A gente até hoje, até agora, por exemplo, olha para agora, hoje, que a gente já está num momento de flexibilização, de bandeiras laranjas, depende do território, ainda não conseguiu se definir aquele marco do acesso à digitalidade a crianças para a educação. Então, assim, e aí a gente entra num ponto que a gente acaba sempre voltando, qualquer discussão vai sempre acabar nesse ponto, que é uma questão de problema político, né?
a gente precisa de políticas de inclusão e aqueles que são colocados à margem. E isso envolve, obviamente, cultura, comportamento social, mas, assim, a gente vive, no caso específico disso, dessa digitalização, as pessoas, tem gente que não tem acesso mesmo. Aí se diz, tem estudos, por exemplo, na época que eu trabalhava com telefonia, que dizia que a gente já ia conseguir atingir em 2020 a 87% da população com smartphones. Tá, mas é um smartphone que não tem 4G funcionando. E a pessoa não tem dinheiro para comprar, então ela não bota carga, e não carrega, e não consegue comprar online. E aí o que a pessoa faz? A pessoa bota a máscara no queixo, vai na vendinha do lado e continua. Então, assim, esse problema ele é muito difícil de responder. A gente não responde, a gente só usa da retórica filosófica, a gente vai respondendo com pergunta, porque não tem uma resposta. Mas eu vejo não tem. Essa questão. Mas eu acho que a gente não pode não tocar no assunto, entendeu? Acho que o Dani ia falar alguma coisa também sobre isso, né, Dani? Pois pegando um gancho no que o Marcelo falou, eu acho que é interessante porque é interessante eu trazer uma tecnologia para você consumir o básico e não necessariamente para você estar incluso na tecnologia ou utilizar a tecnologia para a sua vida de uma maneira geral. Então, eu quero te trazer um smartphone, primeiro, para você comprar o smartphone, segundo, para que você consiga consumir alguns produtos, ou, por exemplo, tá com uma rede social, ou que te possibilite, por exemplo, comprar em alguns aplicativos, mas que o que você vai fazer a partir daquilo dali? O que você pode, por exemplo, criar a partir daquilo? Qual o acesso que você tem, nesse caso, se a gente vai pensando com relação até à própria questão da educação? Nenhum. Sim, eu acho que tem realmente a gente pensar na consequência, né? Eu não sei responsável. Eu pensei quando você falou isso, eu lembrei de quando foi liberado o crédito no Brasil, assim, sabe? E isso segurou a gente não entrar numa crise muito mais pesada que o resto do mundo entrou naquele momento, deu um boom no crescimento do país, inclusive, mas por não ter educação financeira junto, a gente criou uma série de uma nação de credores devedores, né? Então, e aí tem gente que está pagando até hoje por isso, né? E aí eu acho que a tecnologia, a digitalização entra nessa questão. Eu acho que, inclusive, quando a Tati falou de, tipo, tá lá, as crianças estão no EAD, né? Schooling, né? Então, você acaba, né? Fala assim, putz, né? Não... Eu sou colocada numa posição onde, durante muito tempo, socialmente, a mãe não era colocada, entendeu? Que é de fazer esse meandro de ensinar também, né? Então, ensinar as coisas que são conteúdos da escola, né? Então, até a escola conteudística acaba entrando em crise, né? Como é que você vai trabalhar com conteúdos firmados, né? Dentro de uma situação como essa, né? Então você perde a consequência, o que eu acho que é o que a gente tem que minimamente pensar. A impressão que dá é que, por isso que a falta de políticas públicas é um problema tanto para a digitalização, quanto para o crédito, quanto para a educação, né? Então, se você simplesmente não pensa nos desdobramentos disso, né? Nas consequências disso de maneira responsável, aí você acaba tendo situações que vão ser ainda mais graves, né? Então, só dar um instrumento, né, Dani? Aquela coisa assim, né? Você tem que dar o instrumento como meio né? Como meio de chegar, né, em alguma coisa. Eu acho que isso é o mais importante, realmente. E eu acho que tem essa questão mesmo até falar com... Pode falar, Dani. Aí depois eu passo para que eu ia falar com a Tati. Pode falar. Eu acho que está mais ligado à questão mesmo de acesso. É ter acesso, de fato. Nem todo lugar, né, vai ter o trabalho para vamos dizer assim, o Wi-Fi, né? Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que tem Wi-Fi para todo mundo, né? Mas quantas cidades são assim no país, né? Para por exemplo, né? Então, pensando um pouco nessa lógica, né? Inclusive. Tem uma coisa que me tira muito o sono, que é... Eu tenho uma percepção, e aí eu fugindo um pouco da área acadêmica, mas é mais uma percepção mesmo, de que as organizações, elas de alguma maneira, umas vão sair, outras vão entrar e tal, mas no fim das contas, a percepção que eu tenho é que as pessoas é que estão ficando para trás. As pessoas que estão sendo excluídas.
Então, se eu estiver pensando, por exemplo, eu vou muito na linha de banco. Se eu estiver pensando num banco que não se modernizou, joia, chega num determinado momento, o que ele vai fazer? Ele vai, como uma balança, ele tem algum nível de investimento em startups, ele vai começar a investir em startups, ele vai começar a comprar startups, ele vai começar a tirar o valor que ele tem de investimento em negócio tradicional e transpor aquilo dali para algo que seja mais digitalizado, de alguma maneira. As pessoas que trabalham nesses bancos de forma mais tradicional, elas vão fazer o quê da vida? Eu acho que existe uma distância muito grande entre o que está acontecendo e o que as pessoas estão enxergando que está acontecendo. Então, só a lógica de eu virar e falar assim, eu tenho uma rede social, então eu estou digital, né? Eu estou sabendo trabalhar, eu tenho WhatsApp, eu vendo pelo WhatsApp, isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que você tem acesso. Isso não quer dizer que você pode chegar e falar assim, então vamos brigar de igual para igual. Então tá bom, o que você entende de tecnologia, pensando na tecnologia não no modelo mais básico da palavra, né, mas no modelo mais avançado de tecnologia, pensando em programação, o que você sabe fazer? Como é que você pode competir, por exemplo, dei o exemplo do iFood, uma empresa de pequeno porte, como é que ela compete com o iFood? Ou então um profissional desse que está trabalhando, mais ou menos um profissional que trabalha num banco, eu fico pensando, alguém que trabalha num banco tradicional, se a pessoa sai de um banco tradicional e vai para qualquer outro banco e fala, eu trabalho com um banco. Não, você não trabalha com um banco. Você não tem a menor ideia de entender como é que é a dinâmica, que é a cultura ali dentro. E isso me dá não sei, um tipo de um frio da espinha, e eu acho que é um... Não, é um frio legítimo, é super legítimo. Eu ando vendo isso acontecendo com algumas pessoas, assim, e acredito que vocês também já devem ter visto isso acontecendo. Isso está aparecendo muito no LinkedIn, pessoa mais velha, que, tipo, perde o emprego, aí não consegue se recolocar, né? E aí, como que é esse se recolocar no mercado? Aí a pessoa tem que se adaptar ao mundo digital, né? Teve um do LinkedIn que ficou super famoso, né? Que era um senhor que perdeu o emprego com 50 anos, não conseguiu se recolocar no mercado durante 5 anos, aí o filho dele ajudou, ele escreve muito bem, fez né? Aí tem toda uma historinha ali, assim, tem todo um storytelling que o filho criou, né? E que agora ele bomba e está conseguindo vender, né? O trabalho dele já adaptado ao mundo digital de escrita. Se a gente pensa isso, né? Como eu sinto um frio no espinho porque eu vejo gente da área de TI que já é desprezada pela própria área de TI, entendeu? Tipo, se perdeu o emprego, não recoloca mais. E se recoloca, você não vai mais recolocar no gabarito que você estava antes. Você vai para outra empresa, uma empresa desconhecida, uma empresa... E aí a frustração da pessoa é muito grande, né? E tudo que eu conheço, eu acompanhei todo esse mundo, eu fiz esse mundo. E até que o digital, a tecnologia digital, ela foi feita por pessoas, né? Ela foi criada por pessoas da minha geração. Então, é o louco você pensar que vai sendo desprezado, né? Isso sempre aconteceu. Isso não é uma característica do digital, né? Isso sempre aconteceu. O que está acontecendo agora é que há uma barreira a mais ainda para as pessoas, né, que estão sendo desprezadas do mercado se colocarem, né? Bem, vou pedir para vocês agora meio que dar uma última palavra, dá vontade de a gente ficar mais tempo aqui, mas eu queria que vocês me falassem um pouco assim sobre, tipo, a gente falou, né, dos prós, dos contras, tem muita coisa para ser falada, eu sei, a gente não consegue, né, falar de tudo, mas pelo menos pincelar, assim, né? Queria que vocês pincelassem um pouco essa questão da digitalização no cotidiano de vocês. Como que vocês estão vendo prós e contras para vocês mesmo, assim, né? O que mudou, porque muda o comportamento. E mesmo quem trabalha full time nisso, como é o caso da Tati, o caso da Laís, assim, né? Mesmo quando a gente trabalha full time nesse ambiente, mudou agora. Agora já não é como, né, em janeiro de 2020. Então, queria que cada um falasse um pouco como está sendo essa experiência, assim, da digitalização na sua vida, assim, profissional, pessoal, como isso se alterou, para a gente poder finalizar, assim. Então, vamos lá, vamos fazer de trás para frente agora. Vamos começar com a Laís agora. Aí a gente vai para a Tati e assim por diante. Vamos lá. Bom, surpreendentemente, eu me peguei percebendo o quão pouco, na verdade, sabia, né? Porque a gente porque a gente, no cotidiano, a gente está muito acostumado a mexer com as mesmas ferramentas e você sabe lidar com aquilo e é com aquilo que você vai lidando, você sabe muito bem, mas
a gente tem um universozinho de coisas com as quais a gente interage, né? E aí, quando você tá tendo que trabalhar de casa e eu, né, forçosamente, comecei a fazer todas as minhas reuniões online e agência é muito de ir no cliente para mostrar, né? Tem tudo aquele, ainda tem o showbiz, né? Então, eu acho que deu deu parar e falar, caramba, eu tô muito confortável no ambiente digital, não chega a dar o desconforto, mas eu comecei a perceber que o quanto eu estava deixando de fora, e aí tanto do ponto de vista de aproveitar conhecimento, quanto do ponto de vista de entretenimento também, né? Que eu acho que isso para mim sempre foi muito trabalho, eu nunca fui muito de TV, assim, não que eu não vejo Netflix, mas eu nunca fui muito de ficar enfiada vendo TV e vendo um monte de série. E eu acho que abre novos prismas, me abriram novos prismas no sentido de, putz, eu posso não ficar ansiosa cada vez que chega um e-mail, porque pode ser uma temporada nova de uma série que eu gosto. Então eu acho que foi deu uma sacudida nesse sentido de me fazer olhar para o digital de uma outra forma, e não só como trabalho e como uma coisa da qual eu sempre tinha que estar correndo atrás. Eu tenho uma prima 3 anos mais nova, 4 anos mais nova que eu, e assim, eu me peguei com a minha prima me ajudando a fazer coisas, e eu falei, gente, eu já cheguei no estágio de ter alguém mais novo para me ajudar, entendeu? E assim, em que momento? Vocês vão ver como é que vai ser a alfa. E aí vocês vão ficar superados com 30. Eu brinquei com as minhas amigas, eu falei, gente, a gente já chegou onde estão as nossas mães. E assim, a gente tem 25 anos de idade. Não é vergonha, mas assim, foi muito antes do que eu achei que isso fosse acontecer. E eu brinco, porque a gente já tá virando, né? Mas eu acho que foi positivo nesse quesito, porque acalma também, né? Aquele FOMO, ele some um pouco no sentido de, não tem como eu dar conta, então eu não preciso me preocupar em tentar dar conta. Mas é bom isso, né, Laís? Exato, porque dá aquela aliviada de tipo, nossa, putz, beleza, entendeu? Se eu quiser, ainda vai estar lá, né? Se daqui 3 meses eu quiser ver aquele podcast, ele ainda vai estar lá. E eu não tenho, humanamente, nunca vou dar conta, assim como eu tive que me consolar na faculdade, quando eu entrei na faculdade de literatura, de que eu nunca ia ler todos os livros que eu queria. Então, foram 2 processos. E aí você fala, não, tá tudo bem, eu tô confortável aqui, vou aproveitar o que eu quero e o que eu posso e do que eu dou conta. Então, acho que esse é o problema da minha geração, né? A gente é muito acostumada a correr sempre atrás das coisas, e nem todo mundo da minha geração aprendeu a falar, tipo, não precisa. Eu não preciso disso, né? O que eu gosto e o que eu preciso estar aqui, eu não preciso dar conta do que me falam que eu preciso dar conta. É um jogo, uma balança que eu me peguei vendo por causa dessa situação. Senão, acho que eu teria demorado. Mas eu acho que acaba que a sua geração conseguiu amadurecer antes por conta disso, entendeu? Por conta da Covid. A Y, ela é muito ansiosa, é mais ansiosa que a Z, né? E a Y, ela tem essa coisa de viver no futuro, ela nunca tá feliz com o presente. Nunca. Sempre acha que o futuro vai ser melhor, porque quando eu tiver aquilo, e muito ligado à matéria, né? Então, quando eu tiver isso, aquilo outro, né? Aí fala assim, seja feliz agora com o que você tem, porque você nem sabe se o amanhã vai existir, entendeu? Você assim, bate a cabeça na quina, pronto, já tem mais nada de futuro, entendeu? E assim, eu não acreditava. Mas é muito real também, entendeu? Eu não acreditava que a minha geração... Desculpa. Não, é que eu sempre fui muito de viver o hoje, então eu acho que não é todo mundo que é assim também, né? Dá a impressão que é inconsequente quando você vive muito hoje. Sim. Mas na verdade não, na verdade é até muito consciente, né? É o que tem, né? Porque a minha geração sempre falou muito, né, em aproveitar e maximizar e otimizar e etc. E aí... Nós usamos palavras de empresa, gente. E aí, assim, eu acho que a gente nunca achou que a gente fosse, eu pelo menos nunca achei que eu fosse viver uma situação dessa, entendeu? Sim. E aí, né, mesmo que não são guerras, né, não passa nem perto do contexto e do desamparo de uma guerra, mas eu acho que é o tipo de situação que tirou a gente do conforto num nível que a minha geração acho que nunca achou que fosse chegar perto, que é a geração da abundância, né, não tem fome, não falta informação, não falta nada. E aí, de repente, você é privado de tudo que você estava acostumado a viver, que é os amigos, 24 horas, sair da agência e parar no bar, então some, né? E aí, de repente, você tá com escassez de contato humano. E aí você começa a perceber que esse digital, apesar dele ajudar bastante, ele não supre 100%, né? Então, acho que a minha geração... paliativo.
ela se pegou um pouquinho, a gente se pegou um pouquinho envenenada, eu me peguei pelo menos um pouquinho envenenada nesse sentido de tipo, ai, não tá mais dando, e aí você não percebia. O digital e o off, eles se fundem, mas eles são complementares, né? Um não entrega tudo que o outro pode dar, né? Então, eu tenho como o Marcelo disse, eu tenho as emoções de falar com as minhas amigas e de estar no trabalho, de falar com o pessoal da agência, mas não tenho o tapa no ombro, não tenho o abraço, não tem, né, ver alguém queimar a boca com café. Isso é essas coisas do cotidiano, né? Então a sacudida foi essa, assim, de caramba, não dá para viver só aqui. Preciso poder, né, fazer alguma outra coisa. Não, sem dúvida. O abraço é terrível, né? Não poder abraçar. Horrível. Ela só veio 2 vezes na minha casa, só veio uma vez na minha casa. E aí quando que eu mudei esse ano, então quando ela veio, ela parou na porta e fez assim. Aí você vê que a vontade dela era de pular, assim, né? Que ela é super carinhosa e ela não podia. E meu pai, depois de duas taças de vinho, já estava dando tapa em mim, já falou, não pode. Aí ele, Agora já era, né? Agora já era. Eu falei assim, tá vendo? Por isso que não dá para eu te visitar. Ele abusa, não é demais. Mas vamos lá, Dani, conta aí pra gente, como é que foi para você? Muito trabalho, né, Dani? Surgiu muito trabalho por conta disso, né? A questão de trabalho, muito trabalho, mas a gente passou por uma fase de readequação, porque quando bateu a pandemia, tudo que eu tinha, não tinha nada de digital, era só consultoria em loco e era só treinamento presencial, só isso. E o mestrado, que era viajando e presencial também. Então, virou da noite para o dia tudo digital. E esse projeto que eu tenho com a FIENG, a gente acabou criando vários produtos digitais de consultoria online mesmo. Então, num primeiro momento, me surpreendeu positivamente, até porque eu achava que para a gente criar essa interação com o cliente, porque por ser pequeno, geralmente médio, a experiência que eu tenho no Sebrae era que assim, mas não tem jeito, você tem que ir lá para você ver minha empresa. O pequeno, ele tem isso. Você tem que ir lá. Se você não for lá, cara, eu já fiz 50 restaurantes, eu sei como é que... Mas o meu é diferente. Então, é uma coisa que eu acho que a gente conseguiu até ter um resultado melhor do que eu imaginava que seria, né? Então, isso eu acho que foi até muito positivo. Eu tenho ficado mesmo em quarentena mesmo, e aos poucos eu fui vendo que emocionalmente aquilo foi me abalando de uma forma que eu não percebia. Eu comecei a ver que eu estava à toa dentro de casa mesmo, às vezes fim de semana, e estava meio num baixo astral e não sabia por quê. Você começa a perceber algumas coisas, e eu sou mineiro. Mineiro e bar são duas coisas que combinam absurdamente. Eu morei 13 anos em Belo Horizonte antes de vir para Juiz de Fora. Juiz de Fora é um polo cervejeiro absurdo. E Belo Horizonte é a maior capital de botecos do Brasil. Adoro. Eu fiquei, meu Deus do céu, não tem um lugar para a gente parar para poder beber? E eu reduzi, incrível, muita gente começou a beber muito mais. Eu reduzi, assim, absurdamente. Para mim é muito mais a questão do social. Sim. Então, eu pude perceber que existe um lado muito positivo que eu imaginava que a pequena empresa ou média empresa, às vezes, não se adequaria tão bem quanto se adequou, eu acho. Eu achei isso até muito interessante. Agora, o fato de estar enclausurado, de estar preso, eu não tenho familiares aqui, eu só tenho namorado em Juiz de Fora, eu vim para cá para trabalhar com o Sebrae daqui, e aqui eu acabei ficando. Então, eu tenho alguns amigos, mas, por exemplo, a família está toda Belo Horizonte, Governador Valadares, então é uma coisa meio complicada. E ficar 2, 3 semanas, às vezes, dentro de casa, então foi uma coisa até meio... Enfim. Foi difícil, deu para né? rever muita coisa. Eu tive agora na casa dos meus pais, essa semana, em Governador Valadares, e fiquei meio que em quarentena numa área lá dentro de casa, mas os meus pais mesmos falaram, olha, pode vir. Eu falei, não, mas eu fico na casa do meu irmão. Não, vem. Vem porque já tem 7 meses que ninguém entra aqui. Era só ela e meu pai. Ela falou, se tiver qualquer risco, a gente toma preocupação, mas se tiver, vamos correr esse risco, porque eu já não aguento mais. Então... A gente faz exame antes de receber os meus pais, a gente faz exame, não sei o quê, aí pode vir, tá liberado. Eu estava tão em quarentena, que acabou que eu nem fiz, não. Mas você sabe que o Marcelo já teve uma outra... O Marcelo teve Covid perto, né, Marcelo?
Conta aí pra gente, Marcelo, como é que foi essa digitalização, esse mundo de ficar fechado dentro de casa, como é que foi para você? Cara, na verdade eu estava aqui pensando, eu acho que como tudo tem várias camadas, assim, vamos dizer na camada profissional, na camada profissional acadêmica, teve todo um grande empurrar-se em transformar aulas que são aulas pensadas para um presencial que não são EAD, então isso é uma grande discussão. Aula online, que foi o que a gente começou a fazer no primeiro semestre, não é aula EAD, EAD é pensada para uma estrutura à distância. Foi horrível. Foi difícil, então assim, às vezes tu tá contratado para 24 horas a aula, mas se no normal tu daria 30 horas pelo valor de 24, com online eu faço time sheet, porque eu venho de agência, né mesmo, Laís? A gente aprende a contar até o minuto do banheiro. Eu estava fazendo 24, contratado 24, fazendo 40. Porque daí eu virei, na verdade, youtuber, videomaker, eu virei várias coisas. Então, assim, foi terrível. Mas a gente acabou se adaptando. Então, assim, em termos de pesquisa, a pesquisa doutoral, por exemplo, até o mestrado, ela é algo meio que isolado e individual, porque a escrita, infelizmente, os trabalhos são individuais. Eu discordo plenamente, sou totalmente do percurso do design participativo, do trabalho colaborativo construído, mas o trabalho acadêmico ainda é muito individual. Então, isso não mudou muito. Confesso que não mudou muito. Mudou práticas e experimentações que daí tu não tem como ir em campo, mas daí tu adapta isso para trabalhar na digitalidade. Que nem eu falo, eu não sou daqueles que reclama que tem que estender prazo, porque o que é posto é o que eu tenho que fazer. O mundo é esse. Eu tenho que trabalhar minha pesquisa nesse mundo. Eu não posso imaginar, eu preciso sair, daí eu estou sendo negacionista, né? Eu preciso esperar passar a pandemia para fazer um trabalho de campo. Não, eu tenho que fazer o que eu tenho. Na esfera emocional, e aí eu estou ouvindo o relato da Izzy, do Dani, eu tive momentos do tipo de muita reflexão, porque eu percebi, olha que loucura isso, eu vou dizer isso sem medo de ser feliz, momentos que eu percebi que eu não precisava estar em tantos lugares e fazendo tantas coisas com tanta gente. Com certeza. Se tiver um amigo meu vendo o vídeo, talvez me odeie, assim, mas não é tudo em específico, amigo ou amiga. É do sentido amplo. Eu descobri que eu, na verdade, desprendia muita energia, às vezes, em momentos que não precisava. Eu poderia aprender a conviver mais comigo mesmo. Isso, de forma alguma, quer dizer que eu também não percebi o quanto faz falta a fisicalidade. Daí voltamos àquela discussão. Não é o digital. Por exemplo, a gente fala agora desse digital, né? Ele não é a quinta maravilha do mundo que vai substituir tudo. Ele, na verdade, tem um equilíbrio que a gente aprendeu que ele pode funcionar em várias esferas e em vários níveis que antes a gente não cogitava e que a gente foi impulsionado para ele. Mas, assim, a gente precisa, nós somos seres sociais. O ser humano é um ser social. Bicho social, total. Ele é um bicho social. Ele é um sociotécnico, por assim dizer, né? Ele é um animal social e tecnológico, no sentido de tecnologia que eu falei no começo, né? Tudo é tecnologia, mediações tecnológicas. Mas somos sociais, a gente precisa dos outros. E eu passei por isso também com relação ao Covid. Eu passei com situações próximas que daí elas realmente ouviram o quanto isso desestrutura a gente, assim. Da minha avó ficar com Covid, a cuidadora ficar com Covid. Então, assim, isso daí traz um impacto emocional que para tudo. Então, eu tive nessa pandemia 2 momentos de para tudo. Tipo, no começo eu tive um momento de letargia, que eu não conseguia fazer nada. Eu realmente eu atrasei entregas e não consegui. E agora, quando chegou esse momento aí que deixa tudo em suspenso, porque daí tu não sabe o que vai acontecer. Então, assim, é bem difícil, mas eu acho que, em síntese, para não me estender muito, porque eu falei um monte, eu acho que é muito bom esse afastamento social para entender quais os valores desses contatos sociais que a gente tem que prezar e tem que valorizar, né? Porque eu acho que desacelerou um pouco. Por incrível que pareça, olha que loucura, eu estou trazendo um termo. Isso desacelerou a gente em alguns aspectos que nós vivemos num determinismo tecnológico da hiperaceleração, o hipermoderno do Bauman, né? E daí, na verdade, isso nos desacelerou e nos fez aderir à tecnologia e fazer outros usos de uma outra forma, talvez um pouco mais consciente, e também nos fez rever as relações sociais de uma forma mais consciente e positiva para a gente enquanto indivíduo. Sim, sem dúvida. Eu passei por um momento zen, assim, total. Aprendi a meditar, aprendi várias coisas desse tipo, assim, agora, na pandemia, entendeu? Tipo,
Me ajudou muito, nossa, momentos que estava muito punk. E o lance é, eu sempre fiquei muito bem comigo mesmo, assim, sozinha, Sim. nunca tive muito problema, mas assim, Isso. eu sou uma pessoa que, inclusive, sempre sonhei ser adulta e morar sozinha. Esse era meu sonho de criança mesmo, assim, eu não queria saber de ser criança muito tempo, não. Tipo, uma Mas neura é de ser que quando adulta. a escolha é uma coisa, depois quando é compulsório, é Exato, obrigado, exato. Aí dá uma aspiração, aí tem os opa, se momentos que dá a dá. piração que tu vê que, na verdade, aí tu Tem o dia chega. que quando você vê, você fala, mas você fica mal, assim. É assim, nossa, por que eu tô mal, cara? Tenho comida, tenho Pois casa, é. tô com saúde, para de ser mal agradecida. Vamos meditar, entendeu? Mas sendo bem franco, teve dias que eu passei 10, 15 dias. Eu até comentei com o meu digníssimo companheiro. Eu não percebi que passaram 10 dias sem eu botar o pé na rua. Ah, sim, sim. Eu não percebi. Sabe aquela coisa, meu Deus, se eu tiver que ficar em quarentena, eu vou enlouquecer, que eu pensei no começo, né? Ah, o lockdown vai acabar com a minha vida. Há umas 3 semanas atrás eu fiquei 12, 13 dias, que foi quando a gente tinha suspeita que tinha uma pessoa com Covid e a gente fica na suspeita. Eu fiquei sem perceber que eu tava 12 dias sem botar o pé na rua. E o meu apartamento tem 38 metros quadrados. Aí a gente é da questão do espaço físico, do espaço acolhedor da casa. Tipo, é um apartamento pequeno para ficar 15 dias sem botar o pé na rua. É quase uma jaula, né? Mas eu fiquei. Fui indo. É o seu espaço do jeito, né? Então, para mim foi, eu não tô sozinha, né? Então, sozinhainha, né? Tô eu e meu marido. E aí, o apartamento ser grande ajudou. Porque tem hora que você fala assim, ó, te amo, mas... Te amo, mas cada um num canto. Mas isso porque a gente fala pra caramba, a gente conversa o dia inteiro, a gente fica o dia inteiro trocando ideia. Mas tem umas horas que naturalmente, assim, vai cada um para um canto, entendeu? Assim, Sim. Um fica num lugar, outro fica no outro, né? Normal. E você, Tati, como é que foi para você com 2 crianças, longe da família que está lá, né? Da família extensa que está lá no Rio Grande do Sul? Como que foi isso aí para você? Então, eu tô acostumada no home office, trabalho há mais de 5 anos assim. Eu não. Eu também, para mim também isso não teve problema, verdade. Mas o resto das pessoas da casa, o marido estava no trabalho, as crianças estavam na escola. Então mudou completamente a dinâmica, né? Na agência, a gente também já estava acostumado, as pessoas, né, fazendo esse sistema híbrido, tudo certo. No início teve aquela tensão, nossa, como é que vai ficar os clientes, né? A gente vai reduzir a conta, não vai? Teve aquela tensão toda, daí a gente viu que as coisas foram se acomodando, o digital muitas vezes passou a ser um dos únicos meios de continuar rodando os negócios, então tá tudo certo, né? As melancias foram se acomodando ali na carroça. Mas para mim foi assim, eu acho que eu posso definir como montanha-russa emocional, porque o que acontece, né? Então, beleza, mudou aqui, agora eu tenho as crianças. No início elas tinham meia hora de aula, pensa meia hora no dia, das crianças cheias de energia, uma de 10 e uma de 6 anos. E o que tu faz? Então, meia hora, a professora passava a lição e aí a gente tinha que estudar junto. E aí, tipo, arranja tempo da onde, né? Porque o marido também se adaptando em home office. A gente fez uma mudança de casa no meio da pandemia, lá em maio. Então, foi também um super caos, assim. Aí, depois das férias das crianças, as coisas se acomodaram, porque a escola também começou a entender que aquela meia hora era, tipo, não estava funcionando, para ninguém estava bom. Então, começou a ter 4 horas de aula, né, com intervalo, então ficou mais próximo da rotina que era, e aí todo mundo foi se adaptando, né? Então as crianças também foram entendendo melhor esse espaço de que, tudo bem, elas já sabiam, quando eu estou no escritório, eu estou concentrada, eu estou focada, eu estou trabalhando, estou produzindo, está tudo certo, mas ficou mais entendido que esses espaços privados dentro de casa são importantes, né? São importantes. Então não é assim, vou abrir a porta, é uma barreira invisível, elas são coisas que realmente aquele espaço é aquele espaço. É simbólico, né? É um sentir simbólico mesmo, assim, que tipo, agora aqui não, né? Então,
Exatamente, não é o momento, vou conseguir esperar até depois, enfim. E aí esse escritório aqui que eu tô, a gente idealizou para nós dois, eu aqui e ele aqui do lado. Só que aí como é que faz quando os dois começam a falar, fazer reunião ao mesmo tempo? Aí o que que acontece? O Marcelo falou ali, né? A gente tem o escritório no quarto, tem uma bancada na sala de tem bancada em tudo que é lugar da casa, porque às vezes a gente enche o saco de estar onde tá, vai para o outro lado, às vezes é uma coisa mais, precisa falar mais alto, precisa um monte de gente na reunião, né? Ou precisa estar num evento, então precisa ter espaços diferentes, né? E isso assim, bem desafiador, mas a gente encontrou esse essa rota, assim, né? A gente estava falando um pouco antes de entrar aqui sobre os hábitos, né? Acorda, medita um pouco, aí já começa a planejar, fazer as atividades que são mais produtivas bem cedo. Eu acho que o Marcelo, eu e a Paty, né, temos esse hábito matinal, então já começa o dia, aí depois dá uma pausa para toma um café, faz não sei o quê, daí volta. Então vai alternando, esse liga e desliga é uma coisa desafiadora, e como a Laís falou, né? Mas aí então eu vi que o entretenimento está lá, né? Ele está lá. E quando eu quiser, eu vou lá e pego. E tá tudo certo com isso. Então é um aprendizado também da gente não ficar ansioso com isso, né? E acho que assim a gente vai realmente, como tu falou, Paty, a gente vai continuar nessa pegada e vai continuar aprendendo. Vai ter dias que a gente vai passar 10 dias dentro de casa e sem sentir, como tu falou. Eu sinto falta do contato, sou uma pessoa mais introspectiva, mas eu sinto, tem horas que a gente sente falta de abraçar, de tocar, de cutucar na pessoa, tirar sarro porque ela engasgou, essas coisas, né, que tu falou. Mas, enfim, é o que tem para hoje. Vamos lidar com o que tem para hoje e usar o digital da melhor maneira que a gente conseguir. Na vida pessoal, aí, nesses nossos desafios e no profissional. O profissional, né? O Não, nosso sem dúvida. cliente e para quem a gente está com ponto de contato. Às vezes a gente eu tô com um cliente assim, a gente olha 7 e pouco, tá, vamos parar, 7 e pouco, a gente continua amanhã, beleza? A gente vê se dá, é sexta-feira, aí manda foto da cerveja, sextou, deu, gente, acabou, a segunda a gente retoma. Então tá todo mundo aprendendo, né, a colocar a se dar conta, assim, beleza, tá bom, depois a gente continua, vamos desligar um pouquinho, depois a gente pluga de novo. Não, mas é isso mesmo. Acho que esse é o grande aprendizado para todos, assim. Então, nesse momento de digitalização, eu acho que o desafio para as empresas é entender que isso tem que fazer parte da cultura da empresa, né? Tem que entrar na cultura da empresa, tem que fazer parte do cotidiano dela, no cotidiano das pessoas, no comportamento, é saber ligar e desligar o momento do trabalho, né? O momento que a gente pode ou não estar ali, né? Disponível. E eu super agradeço, Tati, Dani, Laís, Marcelo, foi muito bacana. Acho que a gente ficaria ainda muitas horas ainda aqui facilmente, né? Mas quando estiver no físico, a gente toma uma cerveja, entendeu? E tem essa, né? A gente pode tomar cerveja desse jeito, né? Eu já fiz isso umas 2, 3 vezes já com colegas, assim, e é muito engraçado, porque eu fiz com colegas que moram em outro país, e eu fiquei pensando assim, pô, já podia ter feito isso anos atrás com eles, entendeu? E só estou fazendo agora por causa da pandemia, porque agora a gente já não tem mais problema com isso, né? Então, isso é um ganho, né? Isso não é uma perda, né? Então, agradeço imensamente todos vocês por trazer as dores, as dificuldades, mas também várias soluções e visões positivas sobre esse processo que a gente está passando, porque é um processo. A gente ainda tem mais um ano aí de pandemia, pelo menos, pela frente, então vamos nos cuidar e vamos pensar para esse cenário, tanto os negócios quanto a nossa vida, né? Então, muito obrigada, pessoal. Beijão para vocês.